Olá, papai e mamãe! Me diz uma coisa, você já parou pra pensar que a Noruega, Finlândia, Dinamarca, França, entre outros países considerados de primeiro mundo, têm em comum? Não, isso não é um programa de turismo, muito menos uma aula de geografia. Isso aqui é um programa para falar sobre uma pesquisa seríssima que foi publicada ultimamente no livro de um neurocientista francês. O nome do livro é um nome meio complicadinho, assim, né? Eu acho que foi justamente para gerar essa curiosidade, que é o seguinte, o nome: Fábrica de Cretinos Digitais. Esse neurocientista francês estudou, ele foi da MIT, em Massachusetts, ele foi da Universidade da Califórnia, participando de pesquisas desse teor. Qual que é o teor? Ele chegou à conclusão que um fenômeno que vinha acontecendo chamado efeito Flynn, que é um fenômeno que diz um estudioso que chegou à conclusão de que uma geração para outra sempre havia uma evolução no QI. Ou seja, havia um aumento de QI a cada geração que ia passando. O que está acontecendo nesses países? O QI da juventude está menor do que da geração anterior. Isso já é um quadro enfrentado hoje. E aí é que entra a pesquisa desse estudioso, que ele afirma o seguinte: a superexposição às tecnologias têm sido responsáveis por essa diminuição de QI. Ou seja, uma crescente, uma evolução que vinha acontecendo ao longo da história humana, ela tem sido alterada por conta da superexposição dos nossos jovens, das nossas crianças a telas. E a tela inclui, inclusive, televisão. Porque às vezes a gente dá aquela disfarçada falando: não deixe meu filho no celular, não deixe meu filho no iPad. Não, mas aí a criança fica mofando na frente da televisão horas por dia. Pois bem, ele salienta que isso, inclusive, causa problemas. Na opinião dele, nós não deveríamos expor as nossas crianças a telas de forma alguma até os 6 anos de idade. E aí, para você que deve estar pensando assim: ah, não, esse cara é meio retrógrado, ele é desses malucos que acha que tem que viver igual antigamente, a gente está numa era moderna, faz parte da nossa realidade lidar com os dispositivos, eletrônicos. Ele fala que ele não é contra, não. Pelo contrário, ele diz que ele, inclusive, recorre aos dispositivos hoje porque é um meio de pesquisa, é a forma como ele trabalha. Mas o problema é que a juventude procura nesses dispositivos ou nessas telas o entretenimento e não o conhecimento. E aí que vem o grande alerta dele. Ele chegou à conclusão que os jovens têm por intenção primeira, no uso de telas ou dispositivos eletrônicos, a questão do entretenimento e não o do enriquecimento cultural ou do enriquecimento intelectual. Então, ele afirma: não sou contra o uso das tecnologias, desde que seja para que a criança se alimente, Ela use na sua escola para fazer uma pesquisa, para ampliar o seu conhecimento, aumentar o seu âmbito de informação. O problema é que cada vez mais as crianças têm sido treinadas a buscarem entretenimento, diversão nos seus videogames, na televisão, nas séries que assistem consecutivamente, nos dispositivos, assistindo vídeos do seu próprio interesse e sempre relacionando este dispositivo ou a tecnologia a um prazer próprio e não a um desenvolvimento intelectual. Então, em outras palavras, o que ele quis dizer é o seguinte: a nossa juventude está emburrecendo. E aí é que vem o meu alerta. O que nós estamos fazendo como pais? O propósito desse vídeo, papai e mamãe, é ajudar você a parar para pensar um pouquinho em como é essa dinâmica dentro da sua casa. Como tem sido a influência do entretenimento através dessas telas e se de fato isso está acontecendo dentro da sua casa, é um grande alerta para que isso comece a mudar. A verdade é a seguinte: está nas nossas mãos determinarmos o caminho que os nossos filhos vão. Eu sei que todo pai e toda mãe quer o melhor para o filho e, sabendo e tendo conhecimento dessa realidade, eu acredito que você vai poder cooperar para o seu filho nessa área. Ele fala, inclusive, que as crianças que são informadas pelos seus pais nas escolas sobre os malefícios que a superexposição aos dispositivos pode causar,
essas crianças se adaptam super bem às restrições colocadas a partir daquela informação. Então você, papai e mamãe, pode ajudar o seu filho instruindo, mostrando para eles os malefícios que causam, como que isso pode comprometer o futuro deles, como pode ser que todos os sonhos que um dia eles sonharam podem ser comprometidos por causa de uma prática momentânea. E aí, a partir dessa informação, somada ao seu cuidado, seu amor cuidadoso, eu acredito que você vai poder mudar essa trajetória na vida do seu filho e, de fato, ter filhos que vão além de você, que vão ser mais inteligentes que você e concluírem e se realizarem todos os seus sonhos a partir da sua intervenção, da sua paternidade e maternidade intencional.